Utilizando os conceitos de boas práticas ambientais, é importante que o produtor rural implemente soluções que sirvam de modelo para a adoção de tecnologias sustentáveis em propriedades leiteiras. Um dos grandes desafios é aumentar a produtividade para atender a demanda crescente da população, mas reduzir o impacto ambiental e preservar os recursos naturais, como água, que é indispensável para a produção de leite, conservação do solo, biodiversidade, manejo de dejetos e de resíduos sólidos, e também para o consumo dos animais. Por isso é preciso eficiência ao utilizá-la no campo e criar formas de preservação. A água é um elemento fundamental na produção de leite, né? Em média, 87% do leite é água. Então, manejar esse recurso com eficiência é sinônimo do quê? De você manter a sua produção, porque nós precisamos de água em quantidade e com qualidade. E quando a gente fala em dar eficiência à produção de leite, o que a gente espera com isso? Continuar produzindo o mesmo litro de leite, mas com menos litros de água, ou seja, melhorar essa relação de eficiência. É deixar de captar água das fontes superficiais, é você reduzir o seu consumo de fertilizante químico, porque esse nutriente estaria vindo dessa fonte orgânica, que seria o efluente. Então isso tem vantagens ambientais, de conservar nossas fontes de água, isso tem vantagens econômicas, de reduzir o consumo de fertilizante químico, porque ele estaria sendo substituído por essa fonte orgânica. Na nossa propriedade a gente tem, primeiro que a gente tem hidrômetros, né, nas captações de água, nos poços e em sala de ordenha, que a gente mede o quanto a gente consome de água na propriedade, né, fazendo uma conta em quantos litros de água são utilizados para cada litro de leite produzido. Esse é o primeiro passo de gestão. Toda a captação de água dos nossos telhados, né, esse aqui é um exemplo, um barracão de compost barn que a gente tem. Toda a captação de água desse telhado, com barracão de máquinas também, com captação de água. Na ordenha, a gente trabalha captando água do telhado, depois a gente raspa esse dejeto da sala de ordenha e sala de espera, e depois essa sala é lavada com a água captada de chuva, né? E indo para as lagoas de decantação e são usadas como fertirrigação. Com isso a gente consegue zerar todo o consumo de água, né? E também zerar a produção de dejetos, reutilizando isso na nossa lavoura como fertirrigação. Medir o consumo de água nas fazendas é fundamental no processo de preservação de recursos hídricos. Instalar equipamentos como hidrômetros é uma boa forma de calcular a quantidade de água consumida e achar alternativas de reuso. Práticas como a raspagem do piso nas instalações animais, o uso de água sob pressão e mangueira de fluxo controlado são algumas alternativas que exigem menos investimento. Cisternas para captação e reutilização da água da chuva para a lavagem de instalações, para a fertirrigação e a irrigação noturna também são recomendadas. A fertirrigação é quando nós pegamos a água de lavagem das instalações e utilizamos ela na irrigação. A vantagem dela é que nós deixamos de captar água de uma fonte natural, porque nós temos essa água de reuso, e nós deixamos de consumir fertilizantes químicos, porque esse efluente também é uma fonte de nutrientes na sua forma orgânica. Isso contribui para a questão ambiental da propriedade e da atividade leiteira, tanto na questão de conservação dos recursos hídricos, como também na conservação desses nutrientes que não estariam sendo importados para a propriedade, né, ou sendo comprados de fora da propriedade. A bovinocultura leiteira é um setor muito importante do agronegócio brasileiro. Porém, é uma atividade que pode deteriorar a qualidade ambiental se não gerida adequadamente. O manejo de resíduos sólidos é muito importante para a propriedade. A fertirrigação também é uma vantagem, já que com o manejo adequado da água de irrigação, pode-se alcançar maior produtividade e economia de água e energia, além de contribuir para a preservação do meio ambiente. Numa propriedade leiteira nós temos resíduos em várias formas, né? Os resíduos sólidos, os resíduos líquidos. Então, basicamente, os resíduos líquidos é o que nós chamamos de efluente, e o resíduo sólido mais comum na atividade leiteira, pensando em resíduos orgânicos, é aquele raspado da sala de ordenha, né?
Sempre uma boa prática é, antes de lavarmos o piso, nós rasparmos esse piso, retirarmos o grosso do esterco, então nós vamos ter aí um resíduo na fase sólida. A partir dessa raspagem, o que nós podemos fazer? Um simples amontoamento desse resíduo para o posterior uso como fertilizante numa área agrícola, ou até mesmo a compostagem desse resíduo, que daí já é uma técnica de tratamento que vai agregar maior valor fertilizante a esse resíduo, também para ser utilizado na fase agrícola. Além da utilização de hidrômetros, do manuseio adequado das fezes dos animais e do aproveitamento para o reuso, é preciso desenvolver técnicas para diminuir a quantidade de água utilizada na propriedade. Na prática de ordenha tradicional, por exemplo, gasta-se muita água para a lavagem de instalações e equipamentos. Por isso é preciso encontrar outras formas de preservação dos recursos hídricos. E com o reuso da água, captação de água dos nossos telhados, a gente consegue deixar de captar das nossas fontes naturais cerca de 300 mil litros de água no ano. E isso representa até 67 dias de consumo de todo o nosso rebanho em lactação bebendo água durante o ano. Essa é uma conta muito expressiva numa pequena média propriedade. Cuidar bem dos recursos naturais é fundamental para a humanidade. Manejar corretamente as fontes de água, os solos, contribuir para a redução da poluição do ar, precisam ser práticas inseridas no cotidiano de cada um. A manutenção dos recursos hídricos deve ser feita com responsabilidade, inclusive nas atividades leiteiras, em que as tecnologias e sistemas de reuso são opções para o melhor aproveitamento da água nas propriedades.